Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia do segundo ano. O tema de hoje é pirâmide etária. Continuamos destacando aspectos do estudo de população. O nosso capítulo trata de estudo de população e nós vamos destacando conceitos que são importantes, ou conceitos ou elementos. No caso hoje nós vamos falar de pirâmide etária, que é um elemento muito importante para quem quer estudar uma determinada população, de uma cidade, de um estado, de um país, ou até do mundo, se for o caso. Estão nas páginas 35, 36 e vai a seguir aí tratando no livro didático sobre esse assunto de pirâmide etária, tá bom? Primeiro nós vamos ver o que é uma pirâmide etária, em seguida nós vamos ver alguns exemplos de pirâmide etária. É um tipo de gráfico, tá bom? Mas vamos aqui na sequência. O que é pirâmide etária? São gráficos que apresentam a quantidade da população de determinado país em relação às faixas etárias da mesma, separadas por gênero. Então, é um tipo de gráfico que ele separa por gênero, masculino e feminino, e por idade a população, para observar se aquela população tem mais predomínio de jovens sobre os adultos e sobre os idosos, ou se tem mais predomínio de adultos sobre a faixa de jovens e sobre a faixa de idosos. Então são três segmentos. O segmento dos jovens, que inclui desde criança até a faixa dos, vamos lá, 19 anos. De 0 a 19 anos é a primeira faixa. A segunda faixa é dos adultos, é a área central, vai de 20 a 59 anos. E a última faixa é a faixa dos idosos, que são acima de 60 anos, é o topo dessa pirâmide. Mas vamos ver um exemplo dessa pirâmide para a gente entender melhor, né, pessoal? Vamos lá. Temos aqui um exemplo de uma pirâmide jovem, de um continente, no caso, aqui é o continente africano, não é só um país, aqui é um bloco de países, um continente no caso, e nós temos uma pirâmide desse continente, que é um continente que tem um grande contingente populacional jovem, prevalece a população da base. Veja, pessoal, nós temos desse lado direito da tela de vocês aí, pessoal, até representado com a cor rosa, é a representação da população feminina do continente africano. No lado esquerdo da tela de vocês, nós temos a representação do gênero masculino do continente africano. E perceba, pessoal, que tem uma escala aqui na direita da tela de vocês, uma escala que vai a representação das idades. De 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 15 e assim vai, essa réguazinha. E na base da pirâmide, nós temos a porcentagem da população, né? De toda a população, quantos porcentos nós temos dentro da faixa, de cada uma das faixas, tanto feminino quanto masculino, tanto de 0 a 4 anos quanto de 5 a 9 e assim vai. Então nós temos uma porcentagem na base e nós temos as idades nessa régua que fica na vertical. Repetindo, na horizontal nós temos a representação da porcentagem dessas populações dentro do todo, que é a população do continente africano. E na vertical nós temos uma representação de uma régua separando por idades. E aí nós vemos o que, pessoal? Que aqui forma realmente uma pirâmide, com uma base mais alargada, o meio um pouco mais estreito e um topo bem afinado. Então, formando realmente uma pirâmide. De fato, não é assim todos os países, pessoal. Para países jovens, no caso, continentes jovens como a África, de fato, a população jovem, que é a base, é o que prevalece sobre os adultos e sobre os idosos. Mas nós vamos ver agora um exemplo de um país em que a população adulta é que prevalece sobre os outros demais segmentos, que é o caso, pessoal, do Brasil no último censo, que é o censo de 2010. No censo de 2010, o Brasil ele chegou numa situação de janela demográfica. O que é janela demográfica? É quando um país ele tem uma situação de ter mais adultos, ou seja, a parte central da pirâmide, prevalecendo sobre os demais segmentos da população. Ou seja, tem mais adultos do que crianças e jovens e do que idosos. Ou seja, pessoal,
é a faixa da população que mais gera riqueza. Porque é a faixa que trabalha, que tem a PEA, que é a população economicamente ativa, é a faixa de idade que gera mais riqueza para a população. A faixa jovem, pessoal, ela dá mais gastos para um país, por exemplo, porque está voltada para estudos, né? Então ela demanda escolas, ela demanda transportes, ela demanda merenda escolar, ela demanda uma série de investimentos do Estado e aquela população, teoricamente, ainda não lhe dá retorno. Agora, a faixa que vai dos 20 aos 59 já não está mais tão voltada, na sua grande maioria, para estudos, e se está, muitas das vezes ela pode até se bancar, é diferente, não exige tanto investimento quanto a faixa de 19 para baixo, de 19 anos. E a faixa de idosos, eu não preciso nem dizer, gente, a faixa de idosos, ela só recebe investimentos do Estado também através da Seguridade Social, através das aposentadorias, das pensões ou coisas do tipo. Então, de fato, a faixa do meio é a faixa que mais produz riqueza e desenvolvimento para um país, caso estejam trabalhando, óbvio, né? Então, no caso brasileiro, nós temos um exemplo de janela demográfica. A partir de 2010, o Brasil começou a ter na sua faixa do meio, na faixa central da pirâmide, um número maior de população sobre os demais segmentos, o que é bom, porque se o país aí ele se prepara para próximo boom populacional, para a próxima mudança ou transição demográfica, que é quando o país sai de uma faixa prevalecente e passa para uma outra, no caso agora o país vai se tornar um país velho, então se o país se prepara, ele aproveita essa janela demográfica, faz investimentos e prepara o seu país para chegar no próximo estágio, isso é muito bom. É claro! O último exemplo que nós temos, pessoal, é da pirâmide etária japonesa. A pirâmide etária japonesa, pessoal, ela está passando por esse processo, né? Em 1950, o Japão, ele tinha essa configuração, pessoal, que é realmente de uma pirâmide, não tão perfeita quanto a pirâmide lá do continente africano, mas muito próximo, né, pessoal? Aí veja que em 2004, o Japão passou pela janela demográfica que o Brasil chegou em 2010, e as projeções para 2050 é que o Japão tenha essas configurações, pessoal. Ele agora vira quase uma pirâmide invertida, onde tem mais idosos, um pouco menos de adultos e bem menos jovens e crianças na composição da sua população. Então vocês viram aí, pessoal, como é importante para cada segmento desses exemplos que eu apresentei para vocês, existem potenciais para desenvolvimento do país, como existem desafios também, né? Uma população que ela é muito jovem, ela vai demandar muito investimento do governo para estudos, para escolas, para transporte, como eu disse para vocês. Uma população que tem um segmento maior lá no meio da pirâmide, que é o caso brasileiro, a partir de 2010, então ali você já desafoga um pouco mais os investimentos. Para a área educacional, não estou dizendo que não precise mais, mas você diminui. E o topo também já não precisa mais tantos investimentos. Mas no caso brasileiro, vocês viram que a gente começou a discutir a aposentadoria, a seguridade social, já a partir de 2019. A discussão já vem de longe, claro, tem muitas pessoas que já vinham alertando para isso, mas a coisa ficou mais crítica recentemente, ou seja, nós já estamos passando por uma transição demográfica em que o país vai se tornar idoso, envelhecido, e aí vai ter mais idosos sobre a população adulta e sobre a população jovem, e isso não vai ser insustentável. Então é hora de rever a idade de aposentadoria, porque essa população está vivendo mais, essa população está tendo mais qualidade de vida no seu geral, no todo. Não estou dizendo que é 100% da população que tem essas características, mas uma grande maioria vive nas cidades, tem acesso a serviços de qualidade, tem acesso à educação de qualidade, tem acesso a diversos outros fatores que influenciam no comportamento dessa população, dando mais qualidade de vida para essa população, tá bom? Nós encerramos então aqui essa aula, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida podem perguntar no grupo e fiquem à vontade, tá bom?